Meu nome é Leonardo Arcoverde, é como eu sou conhecido como cirurgião de cabeça e pescoço, que faço há muitos anos, né? Tive a minha formação toda no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, e desde então eu exerço essa especialidade. Eu nunca me desviei dela, sempre fiz cirurgia de cabeça e pescoço. Humanização era a palavra que mais a gente ouviu em todos os momentos. A humanização era o que mais se pensou para esse hospital. Então, desde pequenos detalhes, como por exemplo, a UTI virada para a beira do rio, alguns apartamentos, bloco cirúrgico virado para a beira do rio. E isso era uma coisa que nos encantava a todos, porque ele dava a nós uma beleza, e não só a nós, mas aos colegas convidados de outras regiões, de outros estados, que aqui vinham e vêm ainda hoje. E eles, quando chegam no bloco cirúrgico, na sala de recepção, ou chegam no bloco cirúrgico em sala de cirurgia, eles ficam encantados com a vista do manguezal, com a vista do rio, com a vista do Recife e até de Boa Viagem, que olhando bem da parte mais alta, você vê até Boa Viagem. Então, essa sensação de humanização, de UTI aberta, em que você tem as janelas viradas para o rio, viradas para o céu, dá a noção de dia e noite para o paciente. Então, o espírito de humanidade, o espírito de humanização do hospital sempre foi a tônica. E assim todos nós pensamos e opinamos. Hoje eu tenho não pacientes, mas amigos, que não são amigos, aqueles amigos sociais, mas são aquelas pessoas que gostam de você. São aquelas pessoas que rezam por você, são aquelas pessoas que vão atrás, que vêm no seu consultório e quando você precisa por algum motivo de doença, como eu tive no ano passado com a pandemia, centenas de pacientes me mandavam mensagens, orações. Para que você tenha uma ideia, Cláudio, foi rezada uma missa para mim lá em Aparecida, a pedido de um grupo de pacientes que fazem parte do grupo gestor em Aparecida, e eles então, eles rezaram uma missa, conseguiram intervir lá junto ao bispo e aos padres para que fosse rezada uma missa. Isso me deixou extremamente feliz por saber que todo aquele meu trabalho de procurar buscar ser amigo do paciente, receber o paciente, tratar, porque o doente não precisa de um médico somente pela técnica, ele precisa de um médico também pelo amigo, pela pessoa a quem ele pode chegar. A relação entre médico e paciente, principalmente nós que fazemos câncer, é uma relação que ultrapassa em muito a técnica. A gente tem a oportunidade de entrar na vida do doente, a gente tem a oportunidade de entrar na família do doente, a gente tem a oportunidade de, conversando com o doente, a gente sentir e participar com ele das suas dificuldades, que não são poucas em quem tem tumores, não são poucas na área de cabeça e pescoço. Os pacientes, eles realmente precisam da gente como amigo, como conselheiro, como amigo, em detalhes pequenos. É um paciente que tem eventualmente uma traqueostomia, é o paciente que eventualmente ele tem a necessidade de uma sonda, mas ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele tem família, ele tem pessoas em casa. Então ele precisa muito de um médico que o acompanhe nisso tudo e seja parceiro, explicando, ajudando, orientando e muitas vezes conversando com a família, que é extremamente importante o conversar com a família, conversar, ouvir, escutar. Não é raro a gente chegar no consultório e receber pacientes que a doença, por vezes, não é nem tocada. Ele vem para o consultório, ele às vezes esquece até da doença. O que ele quer é lhe ouvir. Ele quer ir junto de você, ele quer chegar, bater, pegar na sua mão, apertar a sua mão e simplesmente lhe ouvir. Principalmente no meu retorno após a doença, quando eu voltei a trabalhar, os pacientes agendavam, muitos pacientes agendavam e chegavam assustados, porque durante o período da pandemia houve um anúncio até da minha morte. E aí, de repente, eu me transformei em morto-vivo. Essa foi uma experiência que não me agradou, lhe confesso. Você perguntou algo que tivesse me agradado. Essa não me agradou, mas realmente ter sido morto-vivo foi algo que foi chocante. E aí muitos pacientes chegavam, entravam assustados. Quando abriu a porta, que olhavam para mim como quem está olhando para algo surreal. E eles entravam e vinham até que quando eles viam que eu estava absolutamente normal, bem, recuperado, eles ficavam tão felizes que diziam: doutor, diabo de pandemia, eu quero correr e dar um abraço apertado e eu sentir o seu aconchego. Como é que eu consigo fazer isso? E em muitos pacientes, eu até transigi a regra, não é? Eu abri mão da regra e abracei alguns pacientes, mesmo com medo de pegar essa doença desgraçada de novo, mas eu
acatava e deixava, e abracei vários desses pacientes, porque isso me comovia profundamente, o carinho e a atenção desses pacientes para comigo. Logo no início, com a chegada da Rede DOR aqui no hospital, a gente já constituído, já funcionando, quando a Rede DOR, então, incorporou o Hospital Esperança, e aí a gente começou, primeiro, o medo. Vem um diretor, quem é esse diretor? E tal. Era Alexandre Lobac. A pessoa que, no início, todos temíamos, por não saber o que é que ele vinha, qual era a dimensão que ele ia dar ao hospital, o que é que ele ia fazer no hospital. Mas, rapidamente, Lobac nos conquistou. Com a sua simpatia, apesar de não ser um cara de largo sorriso, mas ele é uma pessoa extremamente agradável, extremamente doce, dura e doce. Ele é aquela pessoa que sabe ser duro na hora certa e ser doce na hora certa. E ele então criou um espaço maravilhoso para esse grupo que no início liderava as equipes e liderava o planejamento do hospital. Ele nos encontrava, nós tínhamos reuniões, jantar, muitas vezes a gente saía para jantar em algum tempo, periodicamente, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e a gente se encontrava muito e tinha reuniões de discussão e de avaliação. E ele sempre pedia, e isso é que me encantava, é que ele, apesar de ser o todo-poderoso que vem representando a Rede DOR, ele não se limitava a dar ordem, a definir e a decidir. Ele ouvia, ele escutava. E muitas vezes nos reunimos para discutir. E em algumas vezes até eu disse para ele uma coisa que ele acho que não gostou, mas eu disse: tira esse ar carioca do meio. O recifense é bairrista, então tira esse ar carioca do meio. Eu morei no Rio, conheço o Rio muito bem, morei anos no Rio e sei exatamente o que é o espírito carioca. Vamos esquecer esse espírito carioca, Lobac. Tenta entender o que é o Recife, que você vai se incorporar no Recife e vai terminar meio recifense. E assim foi, assim se sucedeu. E um dia, numa reunião aqui nessa mesma sala, estávamos eu, Lobac, mais um terceiro, que eu não lembro quem, conversando, sentado nesse sofá aqui ao lado, quando entra Marcelo, que era o antigo dono do hospital, que ainda passava por aquele banzo natural, não é? Era dono do hospital e de repente deixa de ser. Então ele quando encontrou a gente conversando, sorrindo e brincando aqui com o Lobac na sala, ele entrou e tomou um susto e disse: oi, amigo, você, sempre que eu lhe chamava para reunião, você estava ocupado. E agora, como é que você está aí na reunião com o Lobac? Aí eu disse: Marcelo, tudo bem, eu aceito tudo, mas ciúme de homem não. Não é o meu forte, realmente não é o meu forte. E a cena terminou em largas gargalhadas e a reunião prosseguiu naturalmente e foi extremamente divertida. Eu uso uma expressão, já fui repreendido 3 vezes por Lobac, mas eu vou usar de novo. Eu só depois do hospital pronto e montado é que eu conheci o que eu chamo de submundo do hospital. Submundo do hospital é aquele hospital que a gente não vê no hospital. O hospital que a gente vê é o hospital que a gente anda, percorre bloco cirúrgico, ambulatórios, consultórios. É onde você vê as pessoas, é onde você sente a funcionalidade do hospital. O que eu chamo de submundo é aquele mundo embutido que todo hospital tem, que é enorme, talvez maior do que o mundo externo do hospital. É o uso interno e o uso externo. Esse uso interno é gigantesco e eu aos poucos fui conhecendo. Mais recentemente, e eu acho isso importante, eu até registrei, que com as reformas recentes que vêm sendo feitas, com a modernização das estruturas de internação, 7º andar, 8º andar, em que a gente percebe claramente em alguns andares já a reforma ocorrendo no sentido da modernização, a informatização plena cada vez maior do hospital, tem nos trazido a uma condição de excelência. E o que eu ouvi durante todos esses anos de milhares de pacientes, de críticas, estão se convertendo em elogios. Eu registrei isso recentemente. Os pacientes têm ficado encantados, até os mais críticos, até os mais rebeldes à internação, porque ainda há um conceito aqui muito grande de que o melhor hospital é o avião, é ir para São Paulo, é ir para fora do Brasil. Isso cada vez mais, menos. Cada vez mais eu vejo o contrário. A gente recebe pacientes, hoje a minha clientela ela é ampla do Nordeste. E inclusive eu tenho orgulho de ter pacientes de São Paulo, do Rio. Eu recebo pacientes do Rio, eu recebo pacientes de São Paulo que vêm se operar conosco aqui, pela excelência do centro, pela excelência do Esperança, pela excelência do Centro Médico do Recife. E esses pacientes
alguns muito críticos, tanto que já foram outras vezes para fora por criticar a estrutura hospitalar, hoje elogiam. Elogiam fortemente a forma como são acolhidos, a forma humana com que são tratados pelo pessoal da enfermagem e a modernização. A chegada de Luciana à especialidade foi com muita alegria. Ela foi por ela, espontaneamente, me acompanha desde criança. Ela bebezinha, quando eu trabalhava na época no Hospital do Câncer, Luciana me acompanhava nos finais de semana. A gente saía e como o Hospital do Câncer é longe da minha casa, a gente fazia um pit stop lá no Hospital do Câncer, rápido, para que eu visse os pacientes e de lá seguíssemos para alguma aventura diária com filhos pequenos. E nesse momento, quando eu descia para ver os pacientes, Luciana, traindo até as regras básicas do hospital, ela queria, porque queria descer comigo e ver. E ela já se encantava quando via os pacientes com os retalhos, as reconstruções que a gente fazia, grandes reconstruções de face, às vezes, algumas até com microcirurgia, e ela ficava encantada e não parava de me perguntar: pai, e aquilo, como foi que chegou? Como essa pele está aí? De onde veio? Ela entendia aquela anatomia, engraçado, no olhinho dela de criança, mas ela já captava isso. E isso me fazia ver que ela tinha gosto, que ela tinha orgulho. A minha outra filha definitivamente não queria, nem descia do carro, mas Luciana já se encantava. E aí ela tomou a decisão e me disse: pai, eu vou fazer medicina. Foi o primeiro orgulho. Segundo orgulho: pai, eu vou fazer residência em cabeça e pescoço. Segundo orgulho. Terceiro orgulho: eu quero fazer a residência no mesmo local que você fez a residência. E aí ela fez. Mesmo tendo sido primeiro lugar na prova da USP, mesmo tendo sido primeiro lugar na prova do Camargo, ela foi também primeiro lugar no Rio e ela optou pelo Rio, o que me fez levar uma bronca dos nossos colegas do HC da USP, que me disseram: pô, Léo, como é que ela no maior hospital da América Latina, ela passa no concurso, é primeiro lugar, nós prontos para entrevistar e ela nem veio para a entrevista. Eu digo: ela vai ficar no INCA, ela preferiu o INCA. E assim, nossa paixão pelo Rio se consolidou. E Luciana veio e junto com ela, outros profissionais mais jovens, que a gente agrega muito. A gente tem uma residência lá no Hospital do Câncer, de cabeça e pescoço, e essa residência eu prezo e gosto muito dela. E em volta da gente, os jovens são completos, está cheio de jovens. Fundamentalmente, uma coisa que eu digo e repito frequentemente para os jovens: façam aquela especialidade se você efetivamente foi encantado com ela. Se você não for encantado com ela, não for apaixonado por ela, não faça. Pensando apenas numa especialidade, numa profissão para ganhar dinheiro, não faça cabeça e pescoço. Porque a cabeça e pescoço exige muita dedicação. Exige estudo, exige dedicação, exige trabalho. E não é uma coisa bonita. Muitos se espelham naqueles profissionais bem-sucedidos, que têm uma realização. Mas eu me considero um profissional bem-sucedido, mas há anos que eu trabalho e que eu milito nisso. E já passei por muita coisa, já sofri muito, já penei muito, já operei sexta de noite, sábado, já operei até domingo. Eu acordo 5 horas da manhã todos os dias. E ontem eu cheguei em casa às 9h30 da noite, mesmo tendo acordado às 5 da manhã. Cheguei às 9h30 da noite. Atendendo, operei, depois de operar fui para o consultório, atendi o consultório até tarde e voltei. E hoje, 5 horas da manhã, eu estava fazendo musculação, acordado e firme. A história mais importante é exatamente essa construção. Sair daquilo que era apenas um projeto, e todos nós, naquela época, ainda éramos idealistas. A gente sonhava com um hospital que nos acolhesse e que a gente tivesse ação, participação nele. Hoje eu enxergo que esse sonho foi realizado. Efetivamente, esse sonho foi realizado. Nós hoje trabalhamos num hospital em que a gente tem voz ativa, a gente tem carinho. Hoje eu não tenho dificuldades, eu não preciso agendar para ir falar com o Lobac, eu não preciso agendar para falar com o Iracema, com você. Eu ligo e sou sempre bem recebido. E percebo que todos são, não sou só eu. Todos os profissionais, todo mundo que aqui trabalha, sempre tem uma boa receptividade e é acolhido junto à diretoria, junto aos diversos segmentos. E acho que isso é o ponto-chave. Para mim, é a sensação de um sonho realizado. É o que nós esperamos de um hospital. A gente dá, a gente faz, a gente luta, se mata. Hoje eu considero o Esperança uma partezinha minha. Eu tenho 0,0000 nada de ação, mas me considero dono do Esperança. Brigo por isso. Um avôzão.
um avôzão, porque aqui eu me sinto na casa do meu avô, aqui eu me sinto em casa. Eu sou tratado, eu passo pelos corredores e alguns eu até nem conheço, são funcionários simplesinhos de portaria, funcionários de elevador, serventes, que passam. Um dia desses me encontrou feliz porque me viu arrumado, voltando a trabalhar, trabalhando bem. E ele me disse: doutor, eu tenho um orgulho muito grande que eu botei no meu currículo. Eu disse: o que foi? Ele disse: empurrei na cadeira de roda o senhor na alta da Covid. Então eu achei isso uma coisa linda. Que carinho, que atenção com que ele disse isso. E é assim que eu sou recebido sempre aqui. Por todo mundo, o manobrista, servente, zelador, a nutrição, que particularmente os maqueiros. O bloco cirúrgico, então, nem se fala. O bloco cirúrgico é a minha casa. Eu me sinto absolutamente em casa.